Salve, salve, senhoras e senhores! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao seu podcast favorito Senenkai BR. Uma produção da Associação dos Moços da TDQ do Brasil. Eu sou o Guilherme Tanaka. Eu, Michihiro Kimura. Hoje nós vamos entrevistar mais uma vez o Yutaka Tanil. E ele vai contar um pouco sobre a experiência dele como diretor-presidente da Associação dos Moços da TDQ do Brasil. Mas antes de começar, vamos para o nosso tradicional bate-bola jogo rápido. Bloco de perguntas em que pegamos nossos convidados de surpresa para perguntas e respostas rápidas. Tudo pronto? Tudo pronto. Roda a vinheta! Então vamos para a primeira pergunta do nosso bate-bola jogo rápido. Kare do Dendocho ou Kare de Ojiba? Kare de Ojiba, né? O que é mais difícil? Encontrar a harmonia entre o grupo de diretores do Senenkai ou entre os seus filhos? Nossa, que pergunta difícil, hein? Eu acho que a harmonia dos filhos... Não, acho que dos diretores é mais difícil. Juro que achei que fosse o contrário. Então vamos para a terceira pergunta. O que você mais sente saudade da época do Senenkai? Mais saudade? Eu gostava muito daqueles bate-papo depois que termina o Baiten. A gente acaba. Aquilo lá sempre vem mais muita coisa produtiva. Muito bom. Certo. O que menos sente saudade, então, da época do Senenkai? Das broncas, né? quando a gente fazia coisa errada, a pessoa chamava atenção. Que lá, eu tinha que... Então vamos para a quinta pergunta. Cite um veterano ou ex-presidente do Senenkai que você mais se inspirou para realizar a sua gestão. Eu acho que foi o Susumu Tatebayashi, né? Que eu deixei muito a desejar com ele e depois disso que acabei entrando neste caminho. Bacana. Descreva com uma palavra ou expressão a Associação dos Moços Senenkai do Brasil. Sempre avante. Muito bem, então esse foi o bate-bola jogo rápido com o Yutaka. Uma salva de palmas. Então, estamos hoje aqui, mais uma vez, com o Yutaka Tanil. Yutaka, para quem ainda não viu um dos seus episódios anteriores, será que você poderia se apresentar, por favor? Meu nome é Marcelo Yutaka Tanil. Eu sou sucessor da igreja TDQ Paulista. Já nasci na TDQ e tentando aproximar cada vez mais a TDQ aqui pro Brasil, né? Os brasileiros. Aproveitando esse ensejo, então, Yutaka, explica um pouquinho pra gente, fala pra gente como é que era a sua vida dentro da TDQ até antes de você se tornar presidente do Senenkai. Bom, minha vida sempre foi assim, eu ia todo mês ao Dendocho, a ser missionária, e sempre procurando me encaixar em alguma turminha, encontrar com os amigos, procurando participar ativamente de todas as atividades, né? Mas assim, quando não ia pro Dendocho, parece que faltava alguma coisa, né? Mas como um filho de Kaicho-san, eu vou te perguntar, foi alguma vez obrigado? Não, obrigado, acho que eu nunca fui, viu? O meu castigo era não ir quando eu fazia alguma coisa errada. Eu falo, a minha vida religiosa, eu costumo dividir ela no antes e no depois de ir para a terra parental de Ibá. Eu fui logo no começo e tudo que eu fazia aqui no Brasil não dava certo. Muito atrito, muita discussão com os meus pais. Minha mãe sempre apaziguava, né? Aí depois que eu fui pro Japão, fiquei 2 anos fazendo curso em Shuka e depois mais 2 anos fazendo Oreizu Tome, que é agradecendo o fato de ter ido como bolsista. Fiquei servindo a minha superior. E então foram 4 anos assim, bastante significativos na minha vida. Os 2 primeiros que a gente foi para aprender. Então tudo aquilo que foi sendo ensinado, a gente foi assimilando. E nos 2 anos seguintes, tudo aquilo que a gente aprendeu, não tinha mais ninguém para cobrar de mim. Eu tinha que fazer com as minhas próprias pernas, com a minha própria vontade. Realmente, o período que eu fiquei de 2 anos, eu fiz muitas amizades lá no Japão. E tanto é que hoje, assim, eu tenho um convívio muito harmonioso, tanto aqui no Brasil como lá no Japão, devido a essas amizades verdadeiras que foi criado durante todo esse processo, nesses anos que eu passei estudando lá.
E, então, realmente, a minha vida começou a ter significado depois que eu formei do Senchuca. Porque eu lembro que eu fiz o Shuyoka do Brasil, e todos que formavam do Shuyoka, assim, ficavam animados, querendo fazer isso e aquilo. E eu formei do Shuyoka com 17 para 18 anos. Aí, conversando com várias pessoas, não sabia nem o que era esse curso Senchuka, né? E só perguntei, por curiosidade, para minha mãe, o que seria. Aí ela falou assim, com os olhos arregalados, mas você quer ir fazer o Senchuka? Eu falei, não, eu quero saber onde que é isso, né? Aí, nessa curiosidade, no ano seguinte, minha mãe falou, não, você vai pro Senchuka. Ah, tá bom. E não sabia nem falar japonês direito. Foram, assim, o primeiro ano bastante sofrido, tentando acompanhar o ritmo. Aí depois, o segundo ano, né, foi mais tranquilo. Esse período lá, nesses 2 anos de curso, tudo aquilo que eu comentava com a minha mãe que faltava alguma coisa, ela falava, isso aí é porque falta estudo. Então foi o momento em que ela decidiu que eu deveria realmente ir pro Senchuka para estudar. Aí aquilo realmente começou a dar razão na minha vida, né? E depois que você voltou aqui pro Brasil, Yutaka, como que você entrou no Senenka? Um pouquinho antes de ir pro Senchuka, a gente participava das barraquinhas lá na antiga lavanderia, aquela barraca de madeira que vende pastel e lame, né? Posteriormente, aquela foi demolido, aí na gestão do Katsuji, se eu não me engano. Yutaka, você não quer tocar o barzinho aí? Só que o tocar barzinho era assim, eu tinha que fazer a compra, eu tinha que comprar carne, eu tinha que espetar, fazer os espetos, né? E aquela foi divertida, a gente foi fazendo, aí acabava, vendia tudo, aí a gente ia sair, ia para os botequinhos ali, perto do Dendote, onde que dava para ir, tomava um choppzinho, comia um pastel, alguma coisa, uma pizza, rachava entre os amigos. Esse foi um dos momentos, assim, né? E aí depois que eu voltei... de uma forma inocente a gente vai chegando, né? Foi, então, aí... Depois de voltar do Senchuka, aí fui prestar a faculdade, aí as coisas começaram a dar tudo certo, né? Só que daí é aquela coisa, né? Começou a dar certo demais, você acha que é tudo por competência sua, mas na verdade foi esses 4 anos de dedicação, afastado dos pais, reconhecendo, valorizando. Aí nos outros 4 anos seguintes, eu fazendo faculdade, eu torrei tudo que eu tinha acumulado de merecimento nos 4 anos, até o ponto de ser assaltado, roubaram tudo aquilo que eu mais dava valor, né, e que eu conseguia ganhar dinheiro, que era a minha câmera, tinha comprado uma jaqueta de couro com dinheiro que eu trabalhava, fazia bico, né, tirava foto com essa câmera, né, e vendia pro pessoal da faculdade, fiz assim álbuns, né, para o pessoal da enfermagem, da educação física, aí torrando, gastando todo o merecimento no último ano da faculdade, numa prova de atletismo. Até antes disso foi acontecendo várias coisas, né? Foram 2, 3 episódios assim, bastante marcantes. E a última foi que eu, numa prova de 200 metros de atletismo, eu desmaiei, tive uma hipoglicemia no meio da prova. Do jeito que eu caí, eu ralei toda a cara, boca toda ensanguentada, e tive que ser resgatado pelo resgate. E um dia antes a gente teve um curso de primeiros socorros, a viatura do resgate estava lá. E até eu brincava muito, né, que eu queria ser bombeiro, queria dirigir essa viatura. Aí no dia seguinte eu tava deitado nela. Era dirigir, né? Comentei isso com os enfermeiros. Ele não entendeu o meu pedido, né? Daí minha mãe falou, não, chega, né? Agora você acha que já torrou tudo que tinha que torrar, então vê se volta pro caminho, né? Faz as coisas direito. Então foi meio assim, né? Ah, que legal. Mas depois as coisas foram dando muito certo, né? E por isso que a próxima pergunta é como você se tornou presidente e com que sentimento você recebeu esse cargo? Então, esse é outro, como é que se diz, suspense, né? Porque como eu já vim nesse processo de altos e baixos, né? Na época o Paulinho Shizaki, que era o presidente, então ele esquematizou assim, vamos preparar já 2, 3 gestões de presidentes para a gente trabalhar uma coisa bem organizada, para ficar uma coisa mais focada. Então estava definido que ia ser ele, depois ia ser o Susumu, né? E se o Choto aceitasse, depois seria eu. Até aí eu tava assim, né, só acompanhando. E depois que o Susumu virou presidente, eu comecei a ficar meio desesperado. Conversava muito com a minha mãe falava, melhor não aceitar não, isso aí é bucha, né, muita responsabilidade. E o meu pai sempre fez as coisas nem caem, né? Então, nesse sentido que eu falo que eu me arrependo, né, de realmente não ter dedicado com afinco na época do Susumu, que essa instabilidade que eu tinha espiritual me deixou muito assim em cima do muro.
Aí eu via muito que minha mãe falava, então eu fui tirando o pé naturalmente, né? Só que daí nisso, num dos preparativos de uma caravana que ia para o Acre, se não me engano, eu trouxe o Aragocha, né, a caminhonete do Senenkai, para fazer a revisão, que eu tinha mecânico de confiança, levava tudo assim, não teria mais em conta as coisas. Deixei a caminhonete tudo em ordem, só que daí na hora de levar para o Dendotio, né, eu deixei que meu irmão levasse porque eu tinha que fazer uma missa Koshamatsuri imprudente. E estava chovendo nesse dia, mas tudo bem, eu levo. Aí levar umas crianças, porque era do Tsudoi também, e acabou se acidentando com essa caminhonete, né? Aí deu PT, eu não sabia onde enfiar a cara, sabe? Eu não, tinha até vergonha de ir no Dendotio. Aí nisso meu pai me chamou no canto e falou, olha, agora você e seu irmão vão ter que dedicar, né, a ponto de conseguir comprar um veículo novo para o Senenkai. Então aquilo foi realmente um nó muito grande, mas eu acredito que se não tivesse acontecido isso, de repente eu teria recusado e, sei lá, me perdido no meio do caminho, né? E daí com isso, né, o meu irmão ele sempre ficou sempre de suporte no que eu precisei, não só ele, como muitas pessoas, mas foi o fato assim que fala assim, quando está escrito no caderno de Deus, não adianta a gente querer apagar com a nossa borracha, né? Vai ser do jeito que ele quer. Então é mais fácil, como a pessoa fala, né, aceitar de coração aberto e conduzir do que tentar levar do nosso jeito, né? Só que muitas vezes a gente, pela nossa imaturidade, não consegue enxergar por esse lado, né? Então hoje eu já consigo, com essa bagagem, com a experiência que eu passei, realmente eu falo com convicção, realmente o que a gente realmente precisa fazer para seguir o caminho mais correto possível, né? Muito bacana. E acredito que com essa sua orientação que você recebeu, você deva ter se dedicado muito pelo Senenkai, né? Porque ele foi marcado por várias atividades muito importantes. E uma delas é o Tenri Matsuri, que ainda acontece ainda hoje, né? Você pode falar um pouco como que foi a criação do Tenri Matsuri? Até arrepiei aqui o cabelo do braço, viu? Na cabeça não arrepiou. A primeira vez eu fui acompanhando Susumu Incho até o Jiba, né? Acho que teve um corpo internacional de Hinokushin. Aí ele me convidou para estar acompanhando ele em algumas visitas. Aí ele falou, agora a gente vai levar o Sonai do Senenkai, né? O Iwai, né? Foi assim, ele foi me ensinando os protocolos, né? Que tem que seguir quando vai lá para o Jiba. Aí tem aquele jantar, né? Na presença do Shinbashira-sama, tudo. E naquela época em diante eu vi assim que o Senenkai nunca tem dinheiro, né? Nunca teve dinheiro. E quando a gente foi um Sonai simbólico, né? Uma oferenda simbólica de Timaen. Só que como eu fui também, eu fiz uma oferenda de Timaen em nome do meu Kyokai. Então quando eu fiz isso, eu comecei a entrar em conflito. Eu falei, puxa, mas se pela minha igreja eu estou fazendo 10 mil ienes de oferenda, o Brasil como um todo, por mais que a gente fale, né, que é simbólico, é uma oferenda, eu acredito que é muito pouco, né, pelo assim, o sentimento do Brasil em relação ao Jiba, né? Eu sei que não é valor. Então, com esse intuito que quando eu voltei depois para o Brasil, eu falei, olha, e tinha que pagar seguro da caminhonete, tudo isso a gente tinha que ficar pedindo para o Dendotio. Eu achava um absurdo aquilo. Eu falei assim, então vamos criar uma atividade em que a gente consiga arrecadar fundos e com isso, assim, conseguir arcar com as nossas despesas. Só que, né, na época eu fui muito taxado de mercenário, de só pensa em dinheiro. Na ocasião desse primeiro Tenri Matsuri, até hoje eu não esqueço, assim, as cagadas, né, os erros que eu tive, questão da comunicação, e aí os Kaicho-sama vinham assim, bravo mesmo, e mandando eu ir lá, pedir desculpa lá, se explicar com todo mundo. Eu ia lá no quarto, ia lá onde tivesse que ir, abaixava a cabeça. Aí eu lembro na ocasião, o Kaicho-san Matsuzaki, ele estava lá no escritório, ele viu uns Kaicho-san falando assim, um tom alterado comigo. Ele só bateu nas minhas costas e falou, Taka, faz. Se precisar de alguma coisa, você me avisa. Foi um dos poucos Kaicho-san assim, que eu me recordo que presenciou esse momento e me deu aquela força, né? Então, eu tenho um respeito, uma admiração muito grande do Kaicho-san também, assim, porque era uma coisa inédita, né? Mas era uma coisa assim que eu sempre tive, assim, de abrir as portas do Tenkyo para pessoas de fora, porque antes de me tornar presidente, eu ouvia muitas críticas de várias pessoas em todos os sentidos, né? O Senenkai não é isso, o Senenkai não é isso, não é aquilo, o Senenkai precisa de não sei o quê. Então, ouvindo, né, tendo esse feedback, assim, já anteriormente de várias pessoas, então eu sempre ouvia as pessoas e falava, vamos ver então o que a gente pode fazer, sempre conversando, nunca nada, assim, autoritário e impositivo,
e nem que falar isso aqui é eu que estou querendo fazer, né? Muito pelo contrário, era só o sentimento de realmente querer abrir as portas, né, para as pessoas poderem estar conhecendo, e com isso, com as barracas, né, as pessoas poderem ter alguma renda também para poder estar trazendo o pessoal para dentro do útil, mais nesse sentido, né? E por tabela, o Seneca ganharia mais do que não vai ter normal. Era mais esse o intuito, né? Então, realmente, o primeiro ano foi muito difícil, né? E no segundo ano, aí até para pedir autorização para o Tio-san, a gente foi lá, eu, o Koji Saito e o Geraldo, eu sei que a gente estava em 3. Aí pedi uma autorização para o Tio-san, né? Podemos fazer o segundo Ten de Matsuri. Ele falou, não precisa mais. Como assim? Não, já fez uma vez, já tá bom já. Aí a gente ficou assim, sem reação. Ficamos 1 minuto assim, bobeira, um olhando para tudo, o que a gente faz? O Tio-san repensou, foi olhando pra nossa cara, deu esse 1 minuto. Tá bom, vai. Uma vez por ano, não tem problema, né? Mas pode fazer, então. Então, aí autorizou a fazer. Aí a gente viu que tinha a questão do horário, né? Não dá para ficar muito tarde. Então teve várias dificuldades assim que a gente foi driblando com o tempo. E aí só acho que a dificuldade maior foi a transição depois de outubro, quando a gente passou para abril, que também houve muita crítica, né? Só que outubro já não tinha mais condição. O Dendocho já não acomodava mais. Tanto é que a gente, acho que no 3º ano a gente fizemos uma vez no Recanto. Também fui criticado pelo pessoal, a diretoria. Muitos achavam que era a Tio-san que estava impondo isso. Aí quando, numa reunião aberta, não é o Tio-san que mandou a gente ir para lá. Eu falei, não, a gente quer fazer lá porque a gente vai ter mais liberdade de tempo, vai ter mais espaço, a gente pode fazer uma coisa bem mais assim, organizada. Então não é o Tio-san? Não é o Tio-san. Então se passou a camisa, vamos só junto. Foi uma palavra de um dos diretores que eu fiquei muito contente, porque realmente assim, é trabalho para nós, né? A gente tinha que carregar tudo para lá e depois que terminar, recolher tudo. Mas foi uma coisa assim que, sei lá, não tem dinheiro que paga. Termina aquele ano e fala, não, ano que vem eu não vou fazer mais, é muito cansativo. Aí chega no ano seguinte de novo, vamos lá? Vamos. Parece que você toma assim um energético e sem querer você tá lá e começando tudo de novo, né? Então isso foi assim, os momentos assim que mais marcaram assim do Ten de Matsuri. Mas o intuito maior era justamente isso, assim, né, que o Seneca ele tivesse recursos próprios para poder, não só realizando suas atividades, né, mas quando vai para o Odiba, a própria manutenção do veículo, né, e que pudesse ser gerado assim com o suor de todos, né. Legal, e ainda bem que o pessoal abraçou a causa e hoje tem dado muito certo, né, tem ficado cada vez mais famoso e mais bem frequentado, né. É gostoso que a cidade em si abraçou também, né, porque é uma variedade de, né, gastronômica que acho que em Bauru, a cidade de Bauru como um todo, nem o Nipo lá, acredito que tem uma variedade de comida como tem de Matsuri, né? Nem o Japan Fest em Marília não tem. Então a gente tem um potencial muito grande unindo todos os kyokais, todas as regionais e fazer eventos assim marcantes dentro da sociedade, né? Então acho que a gente precisa unir bastante, tá assim, cada um fazendo a sua parte, mas quando a gente realmente une a força de todos, não tem quem segura, em todos os sentidos, né? Com certeza. Falando também nessa união, em 2008, o Senenkai realizou o corpo de Hinokushin emergencial na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Você pode contar pra gente um pouquinho como foi essa experiência também? Esse foi um dos primeiros momentos em que já tinha um ideal já de vários ex-presidentes. Quando deu essa inundação, né, nesse Vale do Itajaí, o ex-presidente, o Katsuji, né, ele chegou, ligou para mim e falou, e aí, eu tô querendo descer lá, vamos lá? Falei, vamos. Isso eu tinha a minha primeira van, uma branca, e a gente foi, se não me engano, em 3 carros. Foram um total 15 pessoas, né? E eu saí, que a gente não sabia o que ia encontrar, qual que era a situação lá. Então eu levei no carro muita água, galões de água, barraca, fogãozinho, um gás pequeno, panela, para que a gente realmente não dependesse de nada para poder nos alimentar, poder ter a nossa própria infraestrutura. E fui descendo, passei em Bastos, peguei o Kaitio-san de lá, o tal Kaitio-san, fui passando em algumas cidades e pegando pessoal no meio do caminho, pessoal de Bauru também. E chegando lá, a atividade basicamente foi para descarregar caminhões de mantimentos, né? E a gente pegou a camiseta azul, que era do corpo de Hinokushin, camiseta azul. E eu recordo até hoje que tinha o pessoal do exército, tinha os voluntários dos bombeiros,
e os voluntários da própria comunidade, mas cada um, assim, não tinha uma liderança, né? Só o exército que tinha, mas quando o capitão saía, aí já virava bagunça, eles não tava com aquele espírito, né? E a gente não parava. Aí um dos coordenadores da Defesa Civil estava lá, e aí chegou o comandante, ele falou, trouxeram o pessoal de logística, começaram a dividir, falaram, então o pessoal do exército vai para um canto, o pessoal do... Aí o coordenador falou, eu quero que deixe só o pessoal de azul aqui, que era os 15 do Senenkai, que foi porque a gente, como tá muito bagunçado, descarregava um caminhão no centro, eram 2 trabalhos, jogava tudo lá e depois de lá tinha que ficar dividindo. Aí começamos a falar, vamos começar a fazer na arquibancada e começamos a separar. Cesta básica, depois aqui só arroz, aqui só feijão. Aí tendo uma certa orientação desse pessoal da logística do exército, deu para ter uma noção de o que a gente poderia fazer. Daí eles já tiraram produtos de limpeza e água e ficou só mantimento no nosso ginásio. Aí a hora que a gente começou a deixar tudo em ordem, aí o pessoal falou, olha, tem vários galpões de roupas que estão chegando, vocês não podem ir lá organizar. A gente chegou lá, mas estava assim, até o teto de roupa. Para que nós vamos fazer aqui? Aí começamos a falar, bom, primeiro tem que abrir um espaço. Aí começamos a juntar as roupas, as caixas tudo arrebentadas, que o pessoal abria e ia jogando lá. E que na verdade os voluntários que iam lá, ia separando aquilo que eles queriam para eles. Né? Não estava com esse negócio de separar sapato, calça e deixar. Aí a gente foi encaixotando, passando fita, arrumando as caixas e até abrir um espaço. Abriu um espaço, aí começamos a montar setores, adulto, criança, calça, calçado. Aí o barracão ele estava com uma parte semi-aberta e chovia, aí molhava tudo. Aí nós tínhamos levado lona, tínhamos levado arame, as coisas, corda. Aí subimos e improvisamos uma parede com a lona para evitar de molhar lá. Aí a hora que a gente começou a deixar isso, praticamente foi um dia e meio quase. E aí começamos a abrir o espaço, aí chegou uma outra carreta de roupa. Aí o cara chegou e falou, joga aí no meio. Aí eu falei, gente, agora não dá, agora a gente vai ter que ir embora, porque a gente já foi com um período assim meio limitado. Mas na hora que a coisa começou a ficar organizada, o pessoal de lá não deu a continuidade, né? Então, a gente percebe que falta muita coordenação nesse tipo de atividade, de emergência aqui. Então, através dessas experiências, a gente está até tentando, aos poucos, formalizar. Agora a gente tem a comissão formada, oficial do Dendote, mas, por outro lado, a gente ficou meio amarrado, né? Não tem mais aquela espontaneidade. Não dá para a gente atuar da forma como a gente quer, na hora que a gente quer. Porque tem muitas situações em que tem muita politicagem no meio. Então, aí, às vezes, você vai para tentar ajudar a comunidade e o pessoal que está recebendo a gente, seja não sei de onde, tem candidato a vereador, tem não sei o que, envolve tudo aquilo, né? E aí você fala, nós somos da igreja Tenikyo. Quando vai ter esse tipo de atividade, a gente tem que ter a poder, né, e ter a nossa própria atuação, né, respeitando, logicamente, os critérios, mas tem que ficar muito atento à politicagem que o pessoal faz em cima dessas catástrofes, né? Muito legal, mas foi sem dúvida uma grande gestão, né? Tanto é que foi aceito por todos a sua continuidade por mais um ano, né? E então, o que você acha que você mais acertou durante sua gestão como presidente do Senenkai? Mais acertei? Olha, eu acho que o fato de sempre ouvir as pessoas, né? Porque por mais que eu tenha a minha vontade, né, de querer fazer alguma coisa dentro, eu sempre fui muito aberto pro diálogo, né? Eu acho que isso que me ajudou muito, né? Porque eu nunca tive questão de falar, não, eu quero fazer desse jeito, eu quero que seja assim, né? Esse é o ponto que eu acredito que fez com que a coisa ficasse mais harmônica, né? Não tivesse tantas arestas e tantas pontas para serem arredondadas, né? Porque todo mundo, cada um com seu pensamento, tem as suas diferenças, né? Então, acho que o respeito à individualidade de cada um e ouvir cada um realmente com o coração, assim, só me engrandeceu, né? E fez com que hoje qualquer um dos diretores que passaram junto comigo, assim, eu tenho um orgulho enorme, assim, e quando eles precisarem, eles sabem que só dá um grito que eu largo tudo e vou lá fazer o que precisar fazer por eles também. Muito bacana. E acredito que durante esses quase 5 anos aí de gestão, você também passou por alguns perrengues, né? Teria alguma coisa que você faria de diferente durante o seu período como presidente? Tentei procurar alguma coisa, mas sinceramente não. Acho que ainda falta maturidade para. Bom, tudo é aprendizado também, né? Porque perrengue com certeza não deve ter faltado, né? Eu acho assim, como a Tenikyo ensina, né, que do nosso raio broto, eu acredito que todas essas dificuldades que, na verdade, vieram, muitas vezes por uma
de uma comunicação transparente, às vezes, né? Que a gente peca muito nisso, e que gera esse mal-estar, né? Hoje, aqui no meio onde eu vivo aqui na cidade, eu tenho um convívio harmônico desde um andarilho, um mendigo que está aqui, até com a mais alta classe social, né? E a gente ouve crítica dos dois lados, né? Um metendo pau no outro, e você conhece a realidade dos dois. Aí o que a gente faz? Eu já consegui, num diálogo, mudar a cabeça de uma pessoa, fazer ela entender o lado do outro, né? Porque eu falei, não, mas eu conheço essa pessoa e será que não é isso e aquilo? E eu tento mostrar o outro lado para aquela pessoa, e aquela pessoa fala, nossa, não tinha parado para pensar nisso. Porque é sempre do ponto de vista que a gente vê e a gente critica naquele momento. Eu acho que essa posição que eu ocupo hoje aqui na cidade me deu essa oportunidade, né, de eu crescer mais ainda, né, vendo os dois lados e tentando com isso harmonizar. E na época da diretoria, gestão, tinha assim muitas críticas individuais, né, aos diretores. Eu falava, né, mas para você pode não estar vendo o que ele fez, mas para mim o que ele fez não é isso, né? Então são várias situações, e aí quando alguém perguntava alguma coisa eu nunca expunha o diretor, né? Eu chamava ele no canto e falava, olha, ele fez isso por mim, ele fez aquilo, né? Eu tive diretor na época quando eu tinha que fazer algumas palestras, ou quando eu tinha que fazer. Então, assim, realmente é a união das forças, né, da capacidade do positivo que cada um tem, da gente valorizar e pôr isso para fora. Porque coisa ruim e negativa, todos nós temos um pouco. Mas quando a gente supervaloriza demais isso, aí acaba, assim, criando esse tipo de desarmonia, penso eu. Legal. E então, com toda essa sua bagagem, tanto no caminho como ocupando a função de presidente do Senencai, que dica você daria para os futuros presidentes? Bom, uma coisa que eu senti, e quando eu tenho oportunidade eu comento, o diretor-presidente do Brasil, ele tem sempre a oportunidade de jantar com o presidente mundial, ouvir as palestras, ouvir as palavras diretamente. Uma coisa que é certeira, que não tem erro, é realmente ouvir com o coração e trazer as palavras do nosso presidente mundial o mais límpido possível, né, o mais puro possível para os nossos associados aqui do Brasil. Aí não tem erro. Aí depois o que a gente precisa fazer, no caso, devido à diferença de cultura de outro país, é realmente às vezes adaptar, né, algum tipo de situação que no caso, né, ela é às vezes muito tradicional japonesa. Uma coisa que eu tenho batido muito ainda hoje, às vezes a gente fica muito dentro do quadradinho nessa questão do sistema japonês. Eu falo, mas se o ensinamento que a gente prega é para a salvação mundial do mundo todo, a gente não pode ficar com um pensamento. A segunda dica, você ouvir, né, de coração as pessoas, porque a gente não está lá para fazer uma coisa que a gente quer. Alguns de repente querem ser presidente, né? Mas a maioria que eu conheço foram nomeados, receberam esse cargo, procuraram corresponder da melhor forma possível. Mas é um cargo assim, fala diretor-presidente do Senencai do Brasil. Então eu acredito que a gente tem que ouvir, né, desde da pessoa lá do norte, nordeste, o pessoal lá, ouvir todos eles, né, e fazer dessa forma uma gestão abrangente em que envolva todos e que todos participem, né? Eu acredito que isso que é. Quando a gente fala assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, sim, não, tudo bem, né, mas sempre com uma flexibilidade para poder receber críticas, senão a gente fica isolado, né? Eu lembro de muitas situações em que as pessoas queriam ajudar o Senencai de alguma forma, mas nunca soube como. Por quê? Porque a gente não dava essa abertura. A partir do momento que a gente deu aquela abertura, que a nosso bairro tem, assim, uma ideia, era pra gente, assim, trocava 6 por meia dúzia, né? Tinha só o trabalho de vender e não tinha renda. Aí começamos a receber doações de vários queiocais, e eu sempre fiz questão de ir lá e agradecer, seja ao Cussá, a pessoa que sempre mandava esse tipo de contribuição de doação, né, para reverter em fundo para o Senencai. Mas com o tempo eu comecei a perceber que fica muito automático. Põe aí, depois mas tem que acertar. Não é a gente que tem que ir lá pedir quem está dando, né, mas ela está fazendo uma contribuição. Então, na verdade, a gente precisa agradecer. Então, isso não só para os presidentes, mas qualquer membro integrante do Senencai, esse sentimento, né, de mútuo de que está recebendo uma doação, né, isso vai ser revertido, vai virar em recursos para o Senencai. Mas se a gente não tem esse sentimento de gratidão, esse mesmo recurso que entrou, ele não vai, penso eu, render frutos. Por quê? Por causa do sentimento. Então, assim, agora se tem o dinheiro, então use, aplique de forma correta, a mais correta possível.
Bom, Yutaka, muito obrigado pela sua participação, foi uma entrevista excelente, acho que muita gente ficou saudoso de vários episódios que você relembrou aqui do seu período como presidente e também está inspirando muita gente que vem aí pela frente. Obrigado pela oportunidade, meus filhos até brincaram, mas de novo você, pai? De verdade, a gente agradece muito a sua participação, sua disponibilidade de novo, como disse seus filhos, mas é porque a gente gosta muito realmente de ouvir o que você tem para nos dizer, até pela sua experiência, né, pela sua caminhada. Eu tenho certeza que isso agrega bastante, né, na vida dos nossos ouvintes e seguidores. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos e parabéns, Senenkai. Agora, momento leitura com episódios da vida de Oyasama. Unicamente em Jiba. Em junho de 1886, quando a quarta filha, Hide, retornou com 3 anos de idade, Kunisaburo Moroi regressou a Jiba, motivado por profunda tristeza, e solicitou: "Gostaria que me orientasse, pois pode haver algo em que eu esteja equivocado." Então Oyasama disse: "Sobre a criança, 3 anos também é uma vida com espírito de 3 anos. Concentre o espírito unicamente em Jiba. Se concentrar o espírito unicamente em Jiba, as raízes se estenderão para os 4 lados. Se as raízes se estenderem para os 4 lados, mesmo que uma seja arrastada pela correnteza, sobrarão 3. Embora sejam arrastadas 2, restarão 2. Sairá um broto forte." E chegamos ao final de mais um episódio. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, você pode escrever algo nos comentários aqui no podcast ou no YouTube, entrar em contato pelo Instagram em @senencaibrasil. Ou nos mandar um e-mail, podcastsenencabr@gmail.com. A sua opinião é muito importante para a gente ir criando um podcast, ainda mais com a cara dos nossos ouvintes. Muito obrigado e até a próxima! Avante Senenkai! Vamos! Muito bom. Bom, antes de terminar aqui a nossa entrevista, então, normalmente a gente pede para os nossos entrevistados sugerirem algum tipo de conteúdo ou atividade que está fazendo aí durante a pandemia, né? Mas como você aqui já é nossa terceira participação e como um futebolista que faz 3 gols, eu queria então que você pedisse uma música para a gente pôr aqui no finalzinho do nosso podcast. Ah, é? A música que eu gosto e que me emociona é a Koukai, né? Beleza, então, para os nossos ouvintes aí, vamos pôr aí Koukai.
なき日々は不安と孤独の潮に流される